Como passaram o final de semana? Vocês estão bem? E a Cristina está bem também. Desejo que vocês estejam bem, tá certo? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ver um pouquinho na nossa aula de história, falando sobre nossos patrimônios. Você sabe o que é patrimônio? Primeiro, para que a gente possa conhecer os patrimônios, nós temos que saber o que são patrimônios. Então, para isso, nós vamos estar aí, olha, de antemão, acompanhando no nosso livro, nessa imagem daqui, ó, na nossa página, olha, 24 e 25, onde tem, olha, patrimônios históricos e culturais, certo? Vai começar aqui com essa imagem. Virando a nossa folha para a página 26, nós vamos encontrar, olha, nossos patrimônios. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho, saber o que é patrimônio. Preste atenção, patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo. Então, patrimônio é um conjunto de bens materiais e imateriais que vão contar e relatar a história de um povo. Esse povo viveu agora, junto com a gente? Não. Esse povo viveu, ó, há muito tempo atrás. Então tem marcos, tem algum registro daquele conjunto, daqueles materiais que são classificados como patrimônio. Vamos conhecer um pouquinho. E o que fazem parte do patrimônio? O que é que faz parte de um patrimônio? Vamos conhecer. No nosso livro tem dizendo alguns objetos, algumas construções, casarões. E aqui a Cristina colocou de forma resumida. As construções e monumentos muito antigos são classificados como patrimônio. Os casarões antigos, que tem em algumas cidades ainda muitos casarões antigos, que são patrimônio. Igrejas, há igrejas belíssimas, construções antigas, que ainda são bem preservadas, no estilo barroco, que é aquela construção e aquela pintura bem antiga, que são patrimônio. Mosteiros e chafarizes. Se a gente observar aqui na página, olha, 26, nós vamos ver um chafariz. Você lê direitinho para ver aqui, ó, a informação desse chafariz, que é um patrimônio. E o que diz mais sobre esse assunto? Lá na nossa página 27, vai estar falando sobre cidades históricas. Existem algumas cidades históricas. Você sabia? Existe sim. Essas cidades históricas são aquelas em que há um ponto turístico muito grande. Esse ponto turístico, ele tem como arrecadar dinheiro, muito dinheiro para aquela cidade. Por quê? Porque nesse ponto turístico, olha, vai ter muitas construções antigas. E essas construções antigas, que são cidades históricas, são patrimônios daquela cidade. Contam, relatam acontecimentos antigos, construções antigas. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui essa imagem em Ouro Preto, Minas Gerais, que passa muito na televisão. Visite Ouro Preto, Minas Gerais, e passam vários pontos turísticos da cidade de Ouro Preto. Tem aqui, ó, Bahia, que dizem que a Bahia é um lugar também encantador. Lá na Bahia tem o Pelourinho, que é um ponto turístico onde vai ser encontrado, ó, vários patrimônios lá no Pelourinho. Nós temos aqui, olha, Recife. Recife fica onde? No estado de Pernambuco, não é isso? É a capital de Pernambuco, Recife, não é isso? Então, em Recife há patrimônios também. Olinda há patrimônios. Então, observa aí, olha. Algumas cidades, dessas cidades históricas, algumas cidades são muito antigas e foram fundadas no período em que o Brasil
Portugal. Então, algumas dessas cidades históricas, elas são muito antigas e foram fundadas no período em que o Brasil ele ainda pertencia ao rei de Portugal. Ou seja, o Brasil, quem comandava era o rei de Portugal. Seguindo na nossa página 28 e 29, nós vamos observar que está falando sobre, olha, reconhecimento dos patrimônios. Isso mesmo, eles precisam ser reconhecidos, registrados, precisam. E o que é bom e interessante a gente ver, que diz o parágrafo que em alguns órgãos são responsáveis pelo registro e reconhecimento do patrimônio histórico e culturais brasileiro, que é esse daqui, ó, é o IPAM. O que quer dizer IPAM, tia Cristina? Vou dizer a você, ó. IPAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele é uma importante instituição do governo federal que cuida dessa questão de patrimônio. Então, olha só, você sabia disso? Então, olha, há um instituto que fica, olha, responsável pelos registros dos patrimônios. E tem essa sigla, ó, IPAM. Seguindo, nós vamos falar um pouquinho também que os patrimônios, eles revelam a grande diversidade cultural da humanidade. Então, essa é nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre patrimônio, sobre cidades históricas. Vamos fazer uma leitura do nosso livro de história para entendermos melhor e ir para o exercício no nosso caderno. Qualquer dúvida, chama a tia Cristina, pergunta, participa, turminha. Estou sentindo a falta da sua participação, tá certo? Um cheiro grande, fiquem com Deus e até amanhã.